Nós começamos o Rede de Olhares de hoje aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Você já ouviu falar em startup? Olha, apesar de não ter um conceito fechado, podemos classificar como startup aquelas empresas, uma organização que oferece um produto ou serviço inovador, geralmente com emprego de tecnologia, mas sempre em busca de um modelo que possa ser reproduzido e que gere lucro também de forma muito rápida. E é sobre esse novo modelo de negócio e economia que nós vamos conversar no programa de hoje. E para falarmos sobre esse mercado inovador, nós recebemos hoje no Rede de Olhares professores, pesquisadores, também estudantes e, por que não, empreendedores também da área de novas tecnologias que vão passar a sua experiência para a gente. Professor Eloide, justamente quando a gente fala sobre interatividade, a gente se lembra aí de grandes organizações, né, como o Google, como o Facebook, por exemplo, que na verdade hoje são grandes organizações, mas começaram pequenas, começaram como startups. Nesses casos, o empreendedorismo é algo em comum entre elas também? Sem dúvida nenhuma, né? O empreendedorismo ele é importante em qualquer tipo de negócio, né? Nas startups, claro, tem muito a questão da inovação envolvida, né? De ter uma percepção de algo que tenha um potencial de crescimento numa velocidade diferente. Mas o empreendedorismo está envolvido em qualquer tipo de negócio. E a universidade também tem que acompanhar esse processo. Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, a gente tem agora Startups. Como é que é o mecanismo de trabalho? Bem, nós abrimos o primeiro edital agora nesse segundo semestre, né? Selecionamos algumas ideias, inclusive algumas delas estão aqui presentes, né? E o pessoal vai comentar. Depois, o processo seletivo, nós tivemos em torno de 30 ideias inscritas, nas quais tanto alunos quanto pesquisadores, funcionários, enfim, poderiam se inscrever com suas ideias e ideias inovadoras, essa era a nossa proposta, né? Então selecionamos 15 projetos, apesar de inicialmente nós tínhamos intenção de selecionar apenas 10, né? Mas como tínhamos muitas ideias interessantes nos inscritos, selecionamos 15 projetos que a gente vem desenvolvendo agora no decorrer do semestre. Professor Enor, há poucos dias foi inaugurado também o TecnoUX, que é um espaço que não é só destinado para a área de tecnologia, para a área de TI, mas também para outras áreas como biotecnologia, outras áreas da saúde também, que pode, a partir de projetos acadêmicos, também desenvolver, de repente, criar uma startup a partir deles? Que espaço que se tem destinado a isso? Justamente o TecnoUX culminou a partir de todas essas ações de empreendedorismo que a universidade tem e do posicionamento estratégico que a universidade tem na região, foi necessário que o TecnoUX finalmente ele fosse disponibilizado para a nossa comunidade. E o Parque Tecnológico, na verdade, ele tem a missão de abrigar não só essas potenciais startups que nós podemos criar dentro das empresas e até dentro da universidade, e até um detalhe anterior, quando a professora Eloide estava comentando, Google, Facebook e várias outras startups saíram dentro das universidades, dos bancos universitários. E nós estamos nessa mesma sequência, nessa mesma tocada, né? Tanto que quando nós abrimos o edital para o Startups, vários projetos apareceram com excelentes possibilidades de negócio. E o TecnoUX acaba culminando com toda essa sequência de eventos. Tanto que a ideia do parque é abrigar tanto empresas que queiram se instalar, queiram vir para dentro da universidade e criar parcerias, sinergias com nossos alunos e pesquisadores, tanto quanto como consequência final desses processos de geração de empresas, startups e os projetos que nós temos aqui dentro, enfim. Uhum. É um bom berço, então, para essas pequenas empresas também, de repente, que querem se desenvolver. Extraordinário, eu diria. Com certeza. Professora Maria Goretti, também do curso de Marketing, coordenadora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Vou fazer uma pergunta. Hoje, com as incertezas que a gente tem de mercado, as startups também têm que arranjar uma forma de se destacar. Qual que é a melhor estratégia para se destacar, para atrair um investidor? Bom, o
importante hoje, nós estamos na era da inovação e da criatividade, né? Eu acho que nós temos que procurar descobrir aquelas lacunas que existem no mercado, né? Para não cair na vala comum e, a partir da descoberta dessas lacunas, empreender, né, uma nova proposta e definir claramente um posicionamento para essa nova proposta. Ter um foco bem definido e o mais importante, inovar e compartilhar, né, e se destacar na diferenciação, porque só vai obter uma vantagem competitiva aquele empreendimento que se diferenciar, ou se diferenciar pelo posicionamento, pela inovação, pela criatividade, e é desta forma que tu vai te diferenciar dos demais. Então, esse é o ponto de vista, o foco que tem que se dar hoje com esse olhar para o marketing, né? A gente vai mostrar agora mais um empurrãozinho desses aí. A nossa equipe de reportagem conversou por Skype com o Alan Leite, que é diretor de uma empresa de aceleradora de startups. E ele vai explicar para a gente agora o que é e como funciona esse serviço. Olha só. Hoje está se confundindo muito esses dois conceitos, né? A incubadora inicialmente surgiu com foco em ajudar muitas vezes pesquisadores a desenvolver um produto ou um serviço, né? Então ele dava a estrutura ali necessária, mais física até, no início, ou seja, um espaço para trabalhar, internet, às vezes um serviço de correspondência, um secretário, um telefone, ao passo que a aceleradora, ela auxilia no desenvolvimento do negócio. Então, ela conecta essa empresa, essa startup, com outros especialistas de mercado, com pessoas técnicas que possam ajudar em alguma questão de desenvolvimento do produto, auxilia no desenvolvimento rápido do negócio daquela startup. O que difere as duas é que uma é voltada para o produto, a outra é voltada mais para o negócio. As duas são complementares. E o que a gente percebe hoje no mercado é que muitas incubadoras têm se transformado em aceleradoras, né? E uma aceleradora sempre busca no mercado outros investidores para também aportar no seu portfólio. Num ambiente como esse, de uma aceleradora, os empreendedores conseguem avançar muito mais do que num ambiente natural, vamos dizer assim, que é o mercado. Ele se conecta às aceleradoras, além da metodologia do processo de aceleração, é importante observar qual que é a rede que essa aceleradora tem para oferecer para esse empreendedor, para essa startup. Ou seja, se o meu negócio é de tal mercado, será que essa aceleradora ela possui uma rede de especialistas, executivos de mercado, que consegue me ajudar no desenvolvimento do meu negócio? Não tem uma receita de bolo. Acho que cabe muito do empreendedor interpretar o momento do seu negócio, o que ele precisa, qual é o próximo passo que ele vai dar e quem pode melhor ajudá-lo. Às vezes também não é uma aceleradora. Aí, Eduardo, você é fundadora de uma empresa que já foi uma startup, hoje conseguiu um lugar aí no mercado de trabalho. Eu queria saber o que foi necessário para alcançar essa colocação, chegar a esse patamar. A Pulfarup, ela percebeu logo assim que ela não queria ter um modelo de criar um produto e esse produto ter um boom gigante e de repente ela ficar com bastante dinheiro. Ela viu que não era esse o caminho dela, né? Então, eu acho que essa visão essa percepção que ela teve de entender que não era o momento dela fazer isso não impede dela um dia fazer isso, né? Através de outra empresa, mas foi o principal ponto. Eu acho que hoje a Pulfarup consegue ter 10 colaboradores full trabalhando, uma rede de mais de 15 pessoas trabalhando junto com ela em projetos, né? Atuar em projetos nacionais e internacionais. Hoje, que ela faz 3 anos agora em fevereiro, né? Acho que o grande lance dela foi perceber que o negócio dela não era, no momento, ir para esse lado do vou fazer um produto e esse produto vai me deixar milionário, né? Foi mais essa cautela que ela teve e se estruturou para ser uma empresa de tecnologia, né, que desenvolve sim, produtos inovadores, mas tendo como uma base muito forte a palavra administração de empresas. A gente não é uma mini empresa, a gente é uma empresa, né, administrada com todos os conceitos da administração de empresa, com muito foco pelo conhecimento que a Jaqueline Giovanardi tem, que é a minha sócia, pelo foco grande que ela tem em gerenciar projetos de inovação. Eu acho que o que ela tem na mão, né, e na mente dela como uma pessoa que entende muito bem como que se toca um projeto de inovação é que nos faz andar mais rápido, né, e nos faz criar uma rede, que eu acho que isso é muito importante numa empresa, né, é criar uma rede de contatos, né, para que ela cresça e siga em frente.
as nossas pessoas lá, nossa equipe, né, a gente sempre tenta mostrar para eles, não convencer e sim mostrar para eles que o importante é a gente dar um passo por vez. Passo a passo, crescendo e entendendo que se a empresa cresce, né, todos ficam motivados e todos ganham com isso. Todos constroem sua carreira profissional, é claro, constroem sua vida particular. Então, esse é o nosso lema lá. Vamos devagar, passo a passo, vamos juntos, que é mais fácil. Muito bem. Charlie, assim como a empresa do Eduardo, muitas empresas da área da tecnologia, de TI, dominam esse campo das startups. É porque demanda menos material para se trabalhar, eu digo material enquanto estrutura, para se conseguir desenvolver aplicativos, por exemplo, por isso que tem um grande número nessa área? Na realidade, é mais simples, muitas vezes, você fazer inovação quando você tem tecnologia envolvida, né? Você criar uma barreira de entrada se torna mais fácil se você detém toda a tecnologia envolvida. Mas tem uma série de outros fatores que facilitam as empresas de TI de se destacarem no mercado de startups. Um dos fatores é os empreendedores terem um nível de formação bem elevado comparado aos das outras áreas, né, tradicionais do mercado. Outra questão também é a dinâmica da tecnologia da informação, que muda muito rápido e essas empresas já estão acostumadas, então é mais fácil a gente se adaptar de maneira muito rápida. E é importante a gente entender que startup é mais um modelo mental do que uma empresa ser startup, ela está startup. Então, a TI tem isso de ter se reinventado ano após ano e facilita, né, para as pessoas que estão já nessa dinâmica se reinventarem. Né? E startup tem muito disso, de você achar um novo caminho para fazer as coisas que os outros estão fazendo de forma tradicional. Né? Muito bem, muito obrigado. Professora Rosmary, quando nós falamos de inovação, também é importante falar em processos, em produção. Qual que é o papel dessa base, como foi comentado aqui, dentro de uma universidade para se gerar, então, startups que possam ter uma vida longa, que não encerrem pelo caminho, como acontece em muitos casos? Boa tarde a todos, então. Enquanto pesquisador, a gente tem condições de avaliar a viabilidade técnica de qualquer tipo de produto na sua área, né? E o projeto da Startups tem possibilitado que se desenvolva toda uma outra linguagem na área de negócios, de inovação, de preparação para poder realmente concorrer, para se fazer uma proposta interessante em qualquer disputa que se queira, né, colocar o produto, a tua ideia. Então, isso tem sido muito interessante, iniciou a partir da seleção, porque é toda uma linguagem, um conhecimento que tem que se adquirir para que a gente possa se tornar competitivo. Então, o que eu posso dizer é que tem sido um aprendizado extremamente interessante e te dá munição para poder trabalhar com a tua ideia de forma diferenciada. E você também gerencia um projeto que está ligado, né, professora, Startups? Sim. Que área que abrange, como é que é esse projeto? A proposta, ela traz, claro, todo o caráter inovador, mas ela traz também uma necessidade, porque estamos vivenciando tempos de alimentos com melhor qualidade de vida, expectativa de vida. Então, a proposta que foi contemplada no primeiro momento é uma embalagem ativa. Essa embalagem, ela possibilita que o alimento, vou dar um exemplo, o pão, tenha uma durabilidade muito maior em termos de vida, de textura, de qualidade, que um pão convencional sem o uso de conservantes. E essa mesma embalagem ativa, ela pode também ser utilizada para minimizar os processos enzimáticos de mudanças de cor, por exemplo, das frutas. Então, te dá um tempo de vida para aquela fruta que vai para o teu lanche, que tu vai comer algo com mais qualidade. E a busca por investidores, professora, como é que funciona nesses Isso casos? tem sido muito interessante e tem sido muito praticado dentro do projeto da Startups, porque Startups, correto. Porque nós temos conversado com possíveis investidores, com profissionais da área de contratos, com profissionais da área de marketing, da área de comunicação. Facilita esse contato, então? Isso tem sido fundamental para que a nossa linguagem se torne uma linguagem muito mais próxima daquilo que o mercado quer ouvir. Por mais que o teu produto seja interessante do ponto de vista tecnológico, ele tem que se fazer interessante na outra linguagem. Tem que se fazer entender também para as outras pessoas, né? Exatamente tá certo, isso. então, obrigado, professor.
Hoje falando sobre a economia norteada pelas startups. Você que está em casa, ainda dá tempo de participar do programa, né, Jéssica? É isso mesmo, Roger. Você que está em casa, então ainda dá para participar do programa por meio do facebook.com/UXTV ou pelo Twitter também no @UXTV. Quem quiser pode ligar no 3218 2194 também. É isso aí. E olha só, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Startups, o estado de São Paulo é o que acumula aí o maior parque tecnológico no Brasil, com 28% dos empreendimentos nessa área. No Brasil, a estimativa é que existam mais de 10 mil pequenas empresas. Aqui no Sul também existem nichos de mercado a serem explorados. Um exemplo deles a gente vai ver agora na reportagem. Walter é acadêmico de Engenharia de Controle e Automação da UX. Em 2014, na disciplina de empreendedorismo, ele criou o Pé Baixo, aplicativo para smartphones que informa valores e principais ofertas de calçados em Caxias do Sul. Quando eu comecei o Pé Baixo, estava eu e 1h da manhã eu encontrei um cara que sabia programar, fazendo hangout com ele, Skype call, explicando a ideia e dizendo se o cara era parceiro para entrar junto. E assim eu encontrei o primeiro sócio. Depois fui para Porto Alegre, conversei com ele e mais 2 caras, entraram junto. Hoje a gente está numa estrutura de 7 pessoas com o negócio. 5 desenvolvedores, mais os 2 sócios. O Pé Baixo serve como uma vitrine virtual. Isso significa que uma loja física de calçados consegue colocar seus produtos acessíveis a qualquer momento para quem possuir o aplicativo, incluindo preços, tamanhos, descontos e formas de pagamento. Possui também uma ferramenta que utiliza o GPS do celular, mostrando as rotas e localização das lojas. A startup, claro que ela é uma possibilidade de fuga para essa crise, mas abrir uma loja física, abrir um mercado conhecido e abrir startups, tu não deixa de estar empreendendo num ou no outro. Se alguém quer investir, não existe nada melhor que ela ter trabalhado 10, 5 anos numa área e querer criar uma solução para aquela área. Porque muitas vezes, vou fazer um aplicativo. O aplicativo é só a cara, é só a ponta do iceberg. A startup, para um negócio convencional como abrir uma loja, a startup é mais complexa. Mas por ser fácil de entrar no mercado, às vezes ela é encontrada como uma solução mais viável. E Patrícia, esse caminho de pesquisa, de busca, você conhece bem, né? Tem um estudo que já está ganhando proporções aí mundiais. Boa tarde a todos. Bom, o meu projeto ele é fruto da minha tese de doutorado, né, onde eu, juntamente com o professor Tomás Polidoro, nós enxergamos ali uma oportunidade de negócio. Na verdade, esse projeto ele tem por finalidade produzir uma enzima que é utilizada no processamento de sucos de frutas e também utilizada no processamento de vinhos. E o que acontece atualmente é que essas enzimas elas são importadas. E, então, nesse caso, a gente teria, a partir de todo o estudo que já foi desenvolvido, capacidade para produzir isso de forma nacional. Essa é a proposta, então, do meu projeto. Muito bem, Patrícia, obrigado. Eu não vou fazer indelicadeza de te pedir que idade você tem, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a professora Eloide, porque normalmente mais de 50% dessas empresas startups têm à frente pessoas entre 20 e 23 anos, né, professora? Características como essa mostram para a gente que a gente tem que ter um olhar mais preparado desde pequenos, de repente uma mudança na estrutura das escolas, passando pelas universidades, já que o adolescente hoje está com o pensamento cada vez mais acelerado. Penso que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que isso se justifica pela afinidade que essa geração está tendo cada vez mais jovem com a tecnologia, né? Até o que foi comentado antes, que a startup normalmente envolve tecnologia, né? Então, em função disso é que acontece essa relação dos mais jovens acabarem criando essas startups com mais facilidade do que o modelo tradicional que já vinha acontecendo. Muito bem. A gente tem um caso também aqui na nossa plateia. Marvin, tudo bem? Marvin, você chegou a criar também uma startup. Queria ver contigo como é que foi essa experiência. Boa tarde. Bom, eu venho criando projetos desde o início da minha faculdade. Meu TCC foi uma startup também. Aliás, eu já apresentei aqui um ano, um pouco atrás, eu acho, a caroninha.com, né? Era uma startup focada em caronas, só que o mercado também
tinha toda essa questão política que agora o próprio Uber está enfrentando, que dificultou que a gente tocasse para frente o caroninha, né? Mas agora eu tenho outros projetos, tem uma rede social para doadores de sangue, a gente faz um gamification. As pessoas vão lá, doam, informam quanto doaram e se forma um ranking com a quantidade de doadores, e isso fomenta essa questão de doação de sangue, até de cabelo, né? Tem pessoas que cortam cabelo e doam. E eu estou trabalhando com alguns amigos nisso. Isso e tem aqui outros, em Caxias do Sul, região, qual que é a abrangência? Aqui em Caxias do Sul, um amigo de Bom Princípio, mas a princípio é daqui da região mesmo. E qual que é a principal dificuldade? É o encontrar um investidor? É no desenvolvimento? Como é que é? O principal desafio de qualquer startup é exatamente monetizar ela, de deixar ela viável, deixar ela sustentável. A dificuldade desse nosso projeto agora da rede social está sendo exatamente monetizar ela sem que a gente invista em anúncios, sem que a gente suje o projeto, né? Então, por enquanto, ele está open source, a gente não está ainda correndo atrás de investidores, até pela questão do cenário político atual, que está bem difícil mesmo de correr atrás disso, né? Tá certo. Obrigado, então, Maravilha. Professor Enor, o passo a passo, para quem quer montar uma startup, ele pode obedecer, de repente, o mesmo sentido de quem vai montar uma empresa, ou seja, fazer um plano de negócio, fazer um estudo. Na sua opinião, como é que tem que ser esse início? Na verdade, justamente quando se fala em startups, a gente tenta tirar a ideia de plano de negócio, né? Pela necessidade de velocidade que as startups precisam, a gente acaba se baseando em modelo de negócio. É um pouco diferente. O modelo de negócio ele é mais flexível, mais ágil, mais rápido e tem que necessariamente ir para o mercado. Então, uma coisa que a gente fala sempre das startups é que não existem fatos dentro do escritório, né? Tem que ir para a rua e descobrir o que acontece, descobrir os reais stakeholders, os interessados, quem são os potenciais clientes que estão envolvidos com a proposta. Então, essa percepção de quem desenvolve uma startup, ela tem que ser muito aguçada e tem que ser muito rápida, né? Justamente pela própria característica da startup. Então, é ir para o mercado, sair de dentro das paredes do escritório e tentar descobrir quem são os verdadeiros clientes a partir de uma prévia do seu modelo de negócio pré-estruturado e aí sim começar a construir essa solução. E quem não tem muita experiência justamente para fazer esse planejamento, pode buscar ajuda, por exemplo, no Sebrae, como para as startups também? O Sebrae agora tem uma linha para startups, né? E isso é interessante que se diga que procurar uma linha de financiamento ou ajuda ou qualquer coisa para uma pequena empresa ou para um negócio convencional é diferente de uma startup, né? As necessidades são diferentes. Então, é importante fazer essa diferenciação. Então, o Sebrae, sim, é um dos pontos de apoio, mas o Sebrae focado mais especificamente para startups. Tá certo, professor, obrigado. Professor Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Por estar dentro da universidade, você está à frente aí de projetos também que tem proporções aí que a gente vem acompanhando. Aqui mesmo no Rede de Olhares a gente já divulgou bastante a questão do projeto envolvendo a limpeza dos oceanos também. Estando dentro de uma universidade, facilita esse contato com as empresas, com os investidores para ganhar proporções dessa forma? Bom, eu acredito que toda a estrutura que a Universidade de Caxias do Sul ela vem proporcionando hoje, né, da construção de projetos de pesquisa, dos pesquisadores envolvidos, dos alunos, ela nunca ficou tão clara a possibilidade de aproximar investidores e a forma como gerar esses modelos de negócios a partir do momento que foi implantada a Startups. Até então, esses modelos eles ficavam muito focados só no interesse do pesquisador e da aplicação. Então, quando a gente identificou esse caminho, a gente começou a identificar novos caminhos, novas potencialidades e tanto que nos motivou, inclusive, a ir participar da Startups. E o fato de estar envolvido na universidade, do modo geral, na pesquisa, sim, ela tem pontos estratégicos que acabam gerando, né, de certa forma, uma vitrine que possa vir até o interesse do investidor. Mas é importante dizer que não basta essas pesquisas
pesquisas, esses focos de trabalhos serem construídos e em algum momento, né, assim dizendo, serem engavetados. Elas têm que ser levados à frente, né? Ela tem que ter uma velocidade muito diferente. E não é todo o perfil de profissional que atua com a pesquisa, né, que tem essa vontade, que tem um lado empreendedor também. Tem muitos que acabam não tendo esse olhar de querer avançar no algo a mais, né? E eu acho que esse ponto de estar tendo um contato maior com empresas, com N fatores, ele sim potencializa o fato de estar perante hoje na situação que a Universidade de Caxias do Sul nos proporciona. Muito bem, professor. Obrigado. Deixa eu falar aqui também atrás. Tudo bem, seu nome? Natan, tudo bem? Natan, qual a tua área de pesquisa, de atividade? Sim, eu sou acadêmico de engenharia elétrica. E minha área de pesquisa aqui hoje, na verdade, é voltada para os veículos pesados, né, que são caminhões e ônibus. Mais especificamente, gestão de frotas de transporte urbano e rodoviário. Nosso produto é um dispositivo que vai conectado à central elétrica do ônibus ou caminhão para coletar dados como velocidade, consumo de combustível, desgaste mecânico das peças. Esses são só alguns exemplos, porque a gente consegue coletar absolutamente todas as informações do veículo. E o objetivo é gerar dados de valor para os gerentes de frota. Com esses indicadores, eles conseguem mensurar o custo operacional dos veículos, medir o desempenho dos motoristas, conseguem agendar mecânicas preventivas. Então, o objetivo, né, é minimizar o custo da garagem e fornecer dados relevantes para a equipe, né? Em que etapa vocês estão agora? Etapa de pesquisa, de desenvolvimento, como é que está? Então, é legal falar isso porque eu vejo todo mundo comentando aqui a respeito de equipes, né? Dificilmente tu vê uma startup hoje sem uma equipe, ou seja, sou eu, estou aqui representando hoje um grupo incrível, que é o Roglio, o Francis, o Samuel, e nós estamos já desenvolvendo, nós estamos tentando aplicar agora o nosso produto e validando tecnicamente. Tá certo. Certo. Muito obrigado. E só uma dúvida, como é que vocês chegaram nesse nicho? Dizer, vamos fazer um produto para o sistema rodoviário, para ônibus. Interessante. Na verdade, eu trabalho nesse ramo já há uns 8 anos. E, inclusive, o pessoal que trabalha comigo, todo desse ramo. E a gente viu uma oportunidade. Tive uma oportunidade e resolveu tentar abraçar. Hoje a gente já vê concorrentes também entrando, sendo acelerados nesse ramo. E a gente acredita que pode fazer um produto também diferenciado. E é isso que a gente está tentando fazer. Professor Elaide, estão no caminho certo? Sem dúvida. Também faz parte do StarTux. Se não tivesse, nós teríamos puxado ele de volta. Não, sem dúvida nenhuma. É um dos projetos que nós selecionamos ali também. E ele acabou desenvolvendo também na disciplina, né, de empreendedorismo. Começou lá e aí acabou fazendo parte agora do StarTux, né, para desenvolver melhor, enfim, a ideia dele. E como grande parte, o que falta agora só para se tornar realmente uma empresa maior é o investidor. Eu acho que não isso, porque a questão do investidor também, às vezes o pessoal tem uma ideia e já quer buscar um investidor, né? Eu acho que é importante trabalhar várias etapas antes, porque senão o investidor muitas vezes acaba explorando demais essa ideia, porque ela ainda não está estruturada. Então, quanto mais tu te estruturar antes de buscar esse investidor, maior é a probabilidade desse negócio estar mais valorizado, né? Garantir uma base mais sólida. Perfeito. Muito então, bem. tem esse lado também. Deixa eu falar com o colega aqui do lado. Seu nome? Eduardo. Eduardo, e a tua área de atuação? Tem alguma pesquisa já destinada também para se tornar ou já se tornou uma startup? Isso. Então, eu entrei aqui na UX, no mestrado, por causa de um projeto de educação financeira. Julgava que a educação financeira era muito falha, e era do mercado financeiro. Então, eu acho que eu posso contribuir com isso, né? Então, o meu projeto de mestrado me mostrou um caminho de desenvolver jogos e foram surgindo, ao longo desse trabalho, outros jogos que eu fui bolando. Então, o meu desafio passou a ser como incorporar isso, como tornar interessante isso em termos de algo que possa ser usado dentro de uma plataforma de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, no meu mestrado, o jogo está em estágio final para ser concluído e ser testado em sala de aula. Então, eu vou poder ter os resultados da pesquisa, de fato, desse jogo em sala de aula. Aqui no StarTux já é um outro jogo, tem uma outra dinâmica, mas sempre assim voltado a essa parte de educação, de empreendedorismo, né? Que é o que a gente precisa para o país virar o jogo, né? Tem que virar o jogo com cultura, com educação e com educação empreendedora, fazendo as pessoas mudar o conceito, né? Essa ideia de negócios que a gente tem que buscar. Muito bem. Deixa eu falar aqui com o colega também. Seu nome? Meu nome é Maurício. E aí, Maurício? E a tua área de atuação também desenvolveu? Eu sou acadêmico de ciências biológicas. Eu trabalhei com pesquisa eu já trabalho há algum tempo, desde 2010, aqui na universidade. E eu sempre trabalhei com genes, genética. Então, a minha proposta de projeto no StarTux era desenvolver um teste genético que levasse uma informação para as pessoas, porque vocês sabem que tem um familiar, tem um amigo, que ele tenta perder peso e não consegue.
De repente tem um tipo de alimentação específica de acordo com a genética dessa pessoa que vai levar ela a ter um resultado melhor. A mesma coisa com o exercício físico. Então, tu tem lá um parente que talvez não ganha tanta massa muscular quando está fazendo seu exercício físico. Esse é o objetivo dele, vai ter um teste genético, vai dar uma dica para o tipo de exercício que ele vai ter que fazer para conseguir alcançar o resultado que ele deseja, né, no caso. Daí a ideia é trabalhar com nutricionistas, com educadores físicos, e eles vão, então, desenvolver um plano de treino, um plano de dieta de acordo com os genes da pessoa. Tudo para facilitar a vida do profissional também. Claro, com certeza. Muito bem. Eduardo, aqui entre os exemplos, pela experiência que tu tens também, entre os exemplos aqui, muita coisa que já poderia estar em desenvolvimento nas mãos das pessoas, por aí em tablets também, com certeza. Com certeza, né? Eu entendo que a inovação na área comercial da empresa, vamos dizer assim, seria onde há mais resultados, né? Tentar inovar para cortar custos até dá, né? Mas não vejo isso como um caminho interessante para a empresa startups, né? Ela tem, como o professor também citou ali, né? Ela precisa entender que ela tem que ir para o mercado, investir, reservar um dinheirinho para a área de vendas, para comercial, para divulgação, para ir no corpo a corpo, né? E talvez isso acelere mais o seu negócio, né? Não ficar muito na ideia, no pensamento, desenvolvendo, achando que aquilo é maravilhoso, né? Sem ir ao mercado. Ela precisa reservar um dinheirinho para ir para o mercado. E o mercado sai caro. Por isso que eu entendo que startups precisam de dinheiro. Tem que ter ideias, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que conhecer a administração de empresa, mas tem que ter dinheiro. E nem sempre, como a professora falou aqui, investidores é o caminho. Existem N maneiras de se criar uma empresa, captar dinheiro sem investidor. Porque o investidor, se o teu negócio der certo, a tendência, né, é que ele fique com a maior parte do negócio para ele. Né? O nome dele é investidor. Né? Então, existem pessoas que têm um estilo, não, eu quero ter uma empresa porque eu quero que a empresa seja minha e que ela vá para frente. Né? Eu quero ter uma empresa e eu quero ter sócios. Eu quero ter uma empresa, eu quero ter investidores. Eu quero ter uma empresa e buscar uma aceleradora. Então, digamos assim, nessa divulgação que veio para o Brasil todo sobre o que é uma startup, né, um pouco de folclore, um pouco de realidade, né, eu acho importante que a gente, principalmente os jovens, né, filtrem isso, filtrem bem tudo que está vindo de mídia para cima de nós, né, e entendam o que é bom para ele e o que ele quer, o que ele sabe fazer. E o que ele sabe fazer, as pessoas vão pagar por isso? Ou ele só sabe fazer? Então, o mercado é um ponto-chave. Vá para o mercado, gasta dinheiro no mercado. Charlie, justamente nessa questão, só deixa eu alcançar o microfone aqui para ti. Nessa questão, você acompanhou também de pertinho lá no Vale do Silício algumas startups também que são desenvolvidas por lá e aqui. Qual que é a principal diferença, nessa realidade que a gente vive aqui? A maior diferença é cultural. Tá? A nossa formação básica é completamente diferente da formação que o Vale do Silício trabalha. Os valores são diferentes. Começa pelas coisas mais básicas que muitas vezes os brasileiros acham ganhar dinheiro é errado, ou se está ganhando dinheiro porque fez alguma coisa errada. E para eles ganhar dinheiro é uma bênção. Porque Deus realmente abençoa eles, por isso que eles estão ganhando dinheiro. Então, a forma de ver é diferente, tá? Nessa base cultural, a forma que as pessoas se relacionam. As pessoas não engavetam seus segredos ou suas ideias, eles compartilham para ganhar contribuição dos demais. As pessoas ajudam umas às outras porque sabem que vão ser ajudadas. Então, a base cultural é diferente. O Brasil está começando a desenvolver algumas coisas que estão vindo aos poucos, mas a gente tem que entender que é diferente. A nossa base cultural aqui é diferente, então a gente tem muita coisa nova para criar e tem muitas coisas boas que a gente tem aqui que a gente não pode esquecer e dizer que está errada. Tá? Que a gente tem que trazer isso para dentro dessa cultura startup e o fantástico da cultura startup é que não existe uma fórmula mágica. Tá? Você tem que achar a sua fórmula mágica, o seu caminho. Né? Então, cada empresa vai achar o seu modelo de negócio, vai achar a sua forma de dar certo. Porque se fosse assim, a gente teria milhares de Facebook dando certo, milhares de Google dando certo. Então, em realidade, cada um tem o seu próprio caminho e tem que achar essa soma de fatores que vai fazer dar certo. Muito bem, obrigado. Eloide, Enor, também nessa questão, justamente nessa ajuda, nesse apoio,
O que vocês podem, a gente está chegando no final do programa, o que vocês podem dar de dicas para quem de repente está querendo apostar em uma startup e levar a sua ideia, a sua pesquisa adiante? Por onde que ele pode seguir? Quais são as principais dicas, o que ele tem que observar? Eu acho que a primeira e mais fundamental é se o sujeito tem perfil para isso, né? A fazer uma startup, abrir uma startup, iniciar esse tipo de coisa é muito diferente, como foi dito, de um negócio convencional, seja ele qual for, né? Uma loja, como o Walter falou antes também. Há que se ter muita, mas muita iniciativa, muita perseverança, muita garra, né? Então, independente de qualquer outra coisa, né, o pressuposto básico é iniciativa, perseverança, garra e um outro componente que é competência. Nesse universo de startups, principalmente, não se estabelece quem não tem competência, né? Exige um elevadíssimo nível técnico, tecnológico e de competência. Não dá para a gente querer se iludir achando que tudo vai dar certo no final, né? Tem que ser focado, competente, com uma garra muito grande, capacidade de formar uma equipe em volta de si com o mesmo foco, com a mesma finalidade. Então, assim, ele é, antes de mais nada, comportamental. Eloide. Eu acho, até complementando isso que o professor Enor estava falando, a formação da equipe é essencial, né? Saber qual é o perfil que tu precisa buscar para conseguir formar, né, toda uma equipe necessária para cada ideia. Isso eu acho que é uma das maiores dificuldades e a rede de contatos acaba sendo de fundamental importância para isso. Obrigado, então, Eloide. Obrigado, Eduardo. Obrigado também, Enor, pela participação. Obrigado a todos que vieram aqui hoje participar do programa, trazer um pouquinho da experiência também para a gente, que tenho certeza de que quem está em casa aproveitou muito. O Rede de Olhares hoje vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais. Próximo.